Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 2 hoje. Apocalipse 2 e 4 diz assim: Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Até aqui. Eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra de quando João, o discípulo, o apóstolo João, ele foi para a ilha de Pátimos, preso, era o último apóstolo vivo, foi o último a morrer, foi preso na ilha de Pátimos. E estando na ilha de Pátimos, o Senhor se apresentou para ele, lá no capítulo 1, versículo 8. O Senhor se apresentou para ele e disse: Eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou, diz o Senhor, eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Deus, o próprio Jesus, se apresentou para João assim, revelando a sua grandeza, revelando quem ele era, que era o Alfa e o Ômega, revelando o conceito verdadeiro de eternidade. Porque a eternidade que a gente conheceu, ou que a gente aprendeu, é um tempo que não tem fim. Eternidade é um tempo que não tem fim. Jesus veio dizendo para João que ele era eterno não porque não tinha fim, ele era eterno porque ele era tudo. O início, o que era antes, o que é agora e o que vai ser depois, ele é tudo, está em tudo. A eternidade é um tempo que não tem começo e nem fim. Ele se revela como aquele que é tudo em todos, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. E ele começa dizendo algumas coisas para João. E João, ouvindo isso de Deus, que Jesus se revelou para ele, então João começa a comunicar para a gente as coisas que Deus revelou para ele, comunicou a ele. E ele lá no versículo 9 do capítulo 1 diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse é o início, você vai entender logo logo, que esse é o início do que o próprio Deus, se mostrando daquela forma para ele, disse para João escrever. João começa a escrever alguma coisa que eu vou te dizer. Eu, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, estou te dizendo para tu escrever. E João começa a escrever a experiência que ele teve com Deus. Do início, antes de escrever a mensagem especificamente que nós ouviríamos, a mensagem que Deus tinha dado para nós, João contextualiza a gente, para a gente saber, afinal de contas, o que aconteceu para vir essas mensagens que o Senhor Jesus trouxe através dele. E João comunica com a gente, revelando para nós o princípio da igreja. Ele diz: eu, irmão de vocês. Irmão, companheiro, junto com vocês. Companheiro de luta, de tribulação. Irmão de vocês de sofrimento. Irmão de vocês do reino de Deus. João revela o aspecto principal da igreja, que é o aspecto da comunidade, da comunhão, do relacionamento, da unidade. Se tem alguma coisa que é importante para a igreja, dentre todas aquelas que são, uma das mais importantes é a comunhão da igreja. É um irmão falar para o outro. É alguém dizer: companheiros meus, amigos meus, meus irmãos, irmãos meus. Pessoas próximas, pessoas da comunhão, da comunidade. Por muito tempo, a igreja valorizou, eu não vou dizer supervalorizou, porque foi uma valorização justa. A igreja valorizou o aspecto da santidade do crente. Crente tem que ser santo. Marca do crente é o quê? Santidade. Crente não anda de qualquer jeito. Crente não faz isso. Crente não faz aquilo. Crente não faz aquilo outro. É justo, certo? Tudo bem, acontece, é verdade. É um aspecto da vida com Deus. É um aspecto dos filhos de Deus, a santidade. Mas, até mesmo em nome da santidade, se dividiu a igreja. E se deixou de lado um aspecto fundamental da igreja, que é a comunhão. A igreja é uma só. Quando João começa a nos situar do que o Senhor Jesus falou para ele na revelação, João deixa bem claro para a gente que a igreja ela é uma.
companheira no reino, membros do mesmo reino. Um só, da mesma família, da mesma casa, irmãos do mesmo reino. Que não brigam, que não entram em confusão. O aspecto principal da igreja, um dos aspectos principais da igreja é a unidade da igreja. Mas nós deixamos isso de lado. Por isso, antes de nós entendermos todo o resto, é importante nós lembrarmos mais uma vez, a gente lembrar que a igreja é uma só. O ser humano ficou com dificuldade de entender essa coisa da unidade, do um só, no próprio casamento. O lugar para as pessoas terem dificuldade de entender que os dois se tornam um. É só acontecer uma briga, irmão. Uma coisinha de nada. É uma fagulha de nada no casamento. Que cada um vai para um lado, abre uma trincheira e começa a dar tiro no outro. Eu sabia que isso ia acontecer porque tu é rapidinho. O conceito de unidade, de os dois estarem juntos, de serem um. O ser humano tem dificuldade de aplicar entre dois no próprio casamento. O que dirá na igreja? João vem reforçar isso para nós. Nós somos um do mesmo reino. Nós não estamos um contra o outro, assim como num casamento não está um contra o outro. É um só. Então, quando há briga ou desavenças que acontecem, né, gente? Não acontece, não. Acontece, nessa hora ninguém faz assim com a cabeça, né, irmão? Vai saber o que o outro vai entender, né, do lado, né? Desavença vai um para cada lado brigar, um contra o outro, não entendendo que é um só, um corpo só. A igreja, da mesma forma, ela é o corpo de Cristo. É interessante, imagina você, se o seu pé se machucasse, ou tivesse com algum problema e forçasse a outra perna a trabalhar mais. Imagina a outra perna dando chute na outra. Tu daí não me ajuda. Tu também não me ajuda, não me entende. Só eu nessa casa para fazer as coisas. É isso não sei o quê, é aquilo não sei o quê. Imagina o corpo brigando um com o outro, quando o corpo tem que ajudar a parte fragilizada em uma fase da vida. Imagina você, o seu corpo, porque uma parte sua está frágil e a outra tem que trabalhar mais, porque o corpo funciona assim. O corpo funciona assim. Quando você começa a dar uma corridinha, querer caminhar, os fits aí de ocasião, de janeiro, fevereiro, de segunda-feira, os fitness de segunda-feira, imagina você, o seu cérebro cheio de ideia, impulsionado por um monte de dopamina de palestra motivacional, você decide ser fit, começa a correr na segunda-feira, o seu coração começa a bater 1 milhão de vezes, porque o cérebro bobaião resolveu dar crédito para a palestra motivacional, que segunda-feira ia ser na fit. E aí imagina brigando dentro de você, o corpo brigando um com o outro. Vai ficar nessa vidinha de ficar empolgadinho com vida fit, vou parar de funcionar. Irmão, a igreja é um corpo. Às vezes a gente vai ter que correr porque o outro, a gente vai ter que fazer alguma coisa pelo outro, o outro por nós. Casamento é assim, vida comunitária de igreja é assim. E João começa deixando bem claro para a gente que a vida da igreja é essa. Irmãos, companheiros de luta, do reino, de dificuldade, de provação. Ele diz então no 9, no 10, no dia do Senhor enchi-me do Espírito e ouvi por trás de mim uma voz. No dia do Senhor eu me achei em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreve num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O Espírito do Senhor falou com João e mandou ele escrever uma informação, um texto que ia abençoar a vida de muitas pessoas. Imagina, são 7 igrejas, uma multidão de gente seria edificada e abençoada pela palavra que o João ouviu porque estava em espírito. E aí ele ouviu a voz de Deus. A voz de Deus só é possível ouvir no espírito. Não tem como ouvir a voz de Deus se você não tiver em espírito. O problema é que a palavra está cheia de exemplos, e o próprio Apocalipse fala muitas vezes que o Espírito Santo, ele é um ser dizente o tempo todo. O Espírito Santo está sempre dizendo alguma coisa sobre a nossa vida,
sobre o nosso dia a dia, sobre quem somos, sobre quem não somos. O Espírito fala para nós sobre nós, fala para nós sobre os outros. Mas tem um porém, o Espírito só é ouvido quando nós estamos em espírito. Porque João se encontrou em espírito, então ele ouviu a voz que estava falando. E a voz que estava falando deu direcionamentos para a vida das pessoas, que tem abençoado a vida de pessoas até hoje. Porque um homem se colocou na disposição de parar um pouco a vida e ouvir a voz do Espírito que diz. O Espírito fala sobre a tua casa. O Espírito fala sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento. O Espírito fala sobre a sua saúde emocional, saúde física. O Espírito fala sobre os relacionamentos. O Espírito fala onde ir, onde não ir. O Espírito fala. E sempre que nós damos atenção em espírito para ouvir, sempre haverá algo para o nosso bem, daquilo que o Espírito Santo sempre está falando para nós, da nossa vida. João estava em espírito, então ele ouviu a voz do Senhor como uma trombeta, falando atrás dele. É assim, fala sobre nós, ainda fala com a gente, fala sobre a nossa vida o Espírito Santo. Eu lembro quando o caminho começou lá no início, 7 anos atrás mais ou menos, um pouco depois, e começou a tomar uma estrutura de igreja, as pessoas começaram a encontrar, começaram a procurar, onde é que vamos se reunir, e não cabia mais as pessoas na casa. E aí eu estou vindo lá da 48 para cá, passei na frente do ginásio municipal e olhei para a direita do ginásio municipal de Alvorada tem uma ruazinha para dentro ali, e logo na primeira esquina tem um prédio abandonado. E aí, irmão, eu passando ali no ginásio, eu peguei, Guilherme, e eu estiquei a mão para o lado e falei assim: Deus, em nome de Jesus, Senhor, esse prédio ali, são abandonado, a igreja tinha que estar ali, Senhor, porque a igreja ia ter isso aqui, irmão, porque eu levo a sério essas coisas, irmão. A minha vida com Deus é o seguinte, eu levo a sério, o que eu falo de verdade, a gente tem que viver assim, né? E eu falei de verdade para Deus, esse prédio, Senhor, tinha que ser da igreja. Em nome de Jesus eu tomo posse. Amém, irmão? Tomo posse desse prédio, é nosso, já vejo a fachada escrita. Sei que. Quando eu virei para frente, cheguei naquela sinaleira da Oscar Chique ali do posto. Parece que uma bomba entrou dentro do carro assim, ó, bum. E uma voz ecoou dentro do meu ouvido assim, parece que encheu o carro todo. Vinha um cara cambaleando do outro lado, bêbado. E o Senhor disse assim para mim: ora por ele. Tu ora por ele. Tu te preocupa com ele em oração. Tu não vai ficar orando por prédio. Prédio eu dou. Ganha ele que eu dou o prédio. Assim. Eu falei: não está mais aqui quem falou? Nunca mais vou falar sobre prédio, Senhor. Amém. Porque a voz de Deus, ela é real. Nunca mais. Esse próprio prédio aqui, foram lá para falar com a gente, para vir para cá. Quando chegou agora no Figueirão, fiquei 3 meses, com uma coisa na minha cabeça: entra aí, fala, não vou entrar. O senhor falou que ia na porta, não vou entrar. Nem eu quero saber de prédio, não vou orar para isso aí, não importa, importa as pessoas. Até que um dia a mesma voz que tinha dito aquela vez, eu senti aquela voz dizendo: entra, rapaz, para, já entendeu? Tu já entendeu a coisa, agora só entra. Eu entrei, procurei o contato com os guris, ele conseguiu contato, entrei lá. Quando entrei no prédio, faltava 3 meses para acabar o contrato. E ela disse assim para mim: olha, eu faço gosto de alugar para a igreja mesmo, está acabando o contrato, daqui a 3 meses é de vocês. O Espírito Santo fala com a gente o tempo todo. E o fato de João ter ouvido a voz do Espírito Santo fez com que muitas pessoas fossem abençoadas. Eu lembro um dia, no início da igreja, quando nós estávamos na casa da Marlene, da Keila, numa célula, ou da Patrícia, não lembro. Foi da casa da Keila, da Marlene. E nós estávamos numa célula, a igreja era nas casas ainda, 2016 para 2017 mais ou menos. 2017, entrou uma mulher que veio de Santa Catarina com a vida destruída, completamente destruída. Ela sentou num sofá e ela simplesmente sumiu, Rodrigo, naquele sofá. Não dava para enxergar ela. Ela se escondeu. Sabe, sentou assim para dentro, ficou ali. E ela tinha um irmão que era desviado. Tu conheceu, Eliseu, o irmão dela que era desviado da igreja, afastado da igreja. E um dia eu estava em casa saindo de carro,
E vir aqui por baixo, por dentro é mais perto para mim. E o senhor falou para mim assim, no portão de casa, o Roger, vai pela faixa que tu vai encontrar o Roger. Está bom, vou pela faixa. Fui pela faixa quando estou descendo a Campos Verdes e encontrei o Roger no meio da rua. Desci e falei para ele, Deus falou comigo na porta da minha casa para eu vir por aqui para te encontrar. E já falei a palavra de Deus para ele ali. Cheguei e contei para ela que era irmão dela, na célula. Ela ouviu aquilo dali, foi para casa e disse, Deus, eu não aceito isso aí. Não aceito. Se o senhor falou com ele, vai falar comigo também. Eu quero ouvir a tua voz também, igual o senhor falou com ele. Como é que é isso aí? E ela começou a orar. Começou a buscar o Senhor. Porque ela entendeu o que eu acabei de falar para vocês aqui. O Espírito Santo fala sobre a vida de vocês. Falou do Roger. Vai pela faixa que tu vai encontrar o Roger. Olha isso. Ele fala. Tuas coisas, tua vida, tuas decisões, teus próximos passos. O que agir, o que não agir. O Espírito Santo está falando. O problema é que a gente não tem tempo para ouvir ele. Porque agora é muitas vozes. São muitas vozes na nossa cabeça agora. Que saudade da época, irmão, que as vozes na nossa cabeça eram mãe, pai, Zambiase, William Bonner. Boa noite. Não, hoje não. Hoje o smartphone de vocês aí é TikTok, Instagram, é gente falando de moda, aí a gente falando daqui a pouco de notícia, daqui a pouco a gente falando de quem morreu, daqui a pouco é UFC. Meu Deus! É um monte de vozes. Não tem mais tédio, ninguém mais briga em fila de banco. Já viu isso não? Fica lá olhando as coisas tudo, e quando não tem internet, porque no banco não tem, ou cancelou o sinal, vai ver as fotos que foi tirada no telefone antiga. As fotos vocês não revisam as fotos, porque vocês sabem que um dia vão ficar sem internet, e aquilo ali vai socorrer vocês. Limpa, tira espaço. Abre espaço no telefone, não tem internet. Não tem mais tédio. É muita voz, é muita informação. Aí lógico não tem tempo para ouvir o Espírito Santo falando sobre as coisas óbvias da nossa vida, que ele fala o tempo todo. Por fim, ela foi para casa, ela estava numa crise, Felipe, terrível. Vivia uma vida boa em Santa Catarina, veio falida para cá, estava aqui catando um empreguinho para comprar leite para o filho. E ela foi para a internet na frente do computador, disse assim, Deus, mandando currículo. E ela disse, Deus, tu falou com ele, fala comigo, Senhor. Tu falou com ele, fala comigo, Senhor. Tu falou com ele, fala comigo, Senhor. Enquanto ela está mandando currículo na internet, no computador, numa lan house ali do rapaz ali. Como é o nome? Jurei? Mandando mensagem ali. Daqui um pouco uma voz fala para ela assim, ó, fulana de tal. E ela disse, fulana de tal, ela ouviu. E ela procurou o contato e mandou uma amiga dela de Santa Catarina. E elas começaram a conversar, e ela perguntou, como é que está em Alvorada, diz a amiga dela de Santa Catarina. Ela disse, olha, eu tô mal aqui, eu estou procurando emprego. Isso era uma quarta ou quinta-feira, não era sexta, era quinta-feira, eu acho. E ela disse assim, ó, não precisa mais procurar emprego. Porque exatamente agora eu estava procurando alguém para preencher a vaga. E tu é o perfil da vaga, pode pegar o ônibus e vir para Santa Catarina, que segunda-feira tu começa a trabalhar. O Espírito Santo fala até sobre a vaga de emprego que tu quer e não consegue. João, só que ele só fala se você estiver em espírito. Só se você tirar tempo com ele. Só se você realmente querer. Aquele que diz para mim que o Espírito não fala, ou que não sei o quê, é porque não quer que o Espírito fale. Aquele que decide que quer ouvir a voz dele, meu irmão, a gente tem que começar a valorizar, a gente tem que começar a valorizar o Espírito Santo mais do que as coisas naturais, mais do que as coisas normais. Nós temos que valorizar o Espírito e a voz do Espírito mais do que as nossas conquistas. Temos que valorizar o Espírito mais do que o diploma de faculdade que você quer, que você passa da manhã trabalhando até às 6 da tarde e às 7 da noite você está na faculdade e dorme 4 horas por noite para conquistar um currículo um pouco melhor. Você tem que querer o Espírito mais do que isso. Não estou dizendo para você não querer isso, queira, é bom, mas o Espírito Santo tem que ser igual. Eu quero ouvir a voz do Espírito.
e eu vou pagar o preço que for para ouvir. Como eu já vi pessoas se trancar em quarto e dizer, eu só saio daqui quando eu ouvir a tua voz. E realmente, só sai de lá quando ouve a voz. Mas ouve, porque quer demais. João ouviu a voz do Espírito. E quando ele ouve a voz do Espírito, ele começa a comunicar as coisas lá no 11. O Espírito diz para ele, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. No 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros de ouro, alguém semelhante a um filho do homem. Que era Jesus. João viu, e foi a primeira vez que a palavra de Deus revela a pessoa de Jesus e onde ela está. Você vai ver, eu vou daqui um pouco no próximo texto aqui, você vai ver o que João viu e a figura de quem Jesus é, que é o Jesus da igreja. Eu já vou compartilhar isso com vocês, mas antes disso, eu quero que vocês atentem a essa informação. Quando João é chamado pelo Senhor e ele olha para ver quem falava com ele, ele não vê, Daniel, Jesus poderoso sozinho. Jesus está no meio dos 7 castiçais de ouro, e os 7 candelabros ou castiçais de ouro representam a igreja. Depois que Jesus foi ao céu, ele vai estar aonde? Na igreja. Onde ele se manifesta poderoso, no meio da igreja. Jesus, quando João olha para ver quem falava com ele, ele vê Jesus no meio dos castiçais, no meio da igreja. A igreja é o lugar onde Jesus está. É onde Jesus se mostra poderoso. É onde Jesus se apresenta. É no meio da igreja. Ele não olha, dali para frente, Jesus não se apresenta mais sozinho. Dali para frente, Jesus não se mostra mais poderoso sozinho, não. Ele se mostra poderoso através da igreja. Atos dos Apóstolos ou Atos da igreja, você vai ver Jesus poderoso na igreja. Jesus curando através dos lenços de Paulo. Sabia disso, não? Que as pessoas vinham até Paulo, pegavam os lenços pessoais dele e levavam nos enfermos e colocavam os lenços de Paulo nos enfermos e eles eram curados. Sabe o que é isso? É Jesus nos castiçais. É Jesus na igreja, é Jesus em Paulo. Na igreja primitiva, nos perseguidos. E tantas outras pessoas da igreja que vieram até hoje. Jesus estava na igreja manifestando as suas coisas e o seu poder. Por isso que quando João olha para trás e vê quem estava falando com ele, a palavra não revela um Jesus sozinho, manifesto, não. Jesus manifestado na igreja. E quem é o Jesus da igreja? Deixa eu compartilhar com vocês. Quem é o Jesus da igreja? Quem é o nosso Jesus? Porque talvez nós ficamos com a imagem do Jesus da igreja, quem? O menino da manjedoura. Quem é o Jesus da igreja? É o homem sofredor, o homem da cruz. Quem é o Jesus hoje que está no meio da igreja? Ele se mostra, João fala como ele estava. Olha só que legal. João fala. E ele, voltei para ver quem falava comigo e vi ele no meio dos castiçais. Um homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e na sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Esse é o Jesus da igreja. Esse é o Jesus que pode estar na sua casa. É o Jesus que pode estar na sua família, onde você vai, onde você estiver. Esse Jesus está na igreja, poderoso, os olhos como chama de fogo. João continua dizendo que depois que ele vê isso, ele cai aos pés como morto. Cai aos pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, a eternidade de novo. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão.
Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A igreja, o 7 é número de perfeição, não é que existem 7 igrejas, é que a perfeição da igreja, os castiçais, eles representam a plenitude e a perfeição da igreja. E a igreja, irmão, não é o caminho. A igreja não é esse prédio aqui, irmão. Esse prédio aqui, daqui a uns 2 meses, queira Deus, vai continuar sendo uma igreja. Talvez se torne sei lá o quê. Um bar, um pagode de novo, vai saber, não sei. Não sei. Mas a igreja não é esse prédio. A igreja não é essa reunião da gente aqui. A igreja é nós todos em espírito, vivendo a verdade do Senhor. Na sua casa tu é igreja. Na sua família tu é igreja. E se você é igreja, como a palavra está dizendo, esse ser poderoso vive com você. Como é que pode crente ter medo? Medo de escuro? Ter medo do diabo? Quantas pessoas que eu ouço falando assim, não, pastor, eu não vou fazer a obra de Deus, porque se eu fizer a obra de Deus, o diabo vai se levantar contra mim. Que diabo, irmão? Se a gente é igreja, esse Jesus que eu acabei de falar, está com a gente. Sai uma espada, imagina o olho como chama de fogo, os pés como latão reluzente, um cinto de ouro no peito, poderoso no meio da tua vida. Quem vai se levantar contra você? Quem vai poder contra você se você estiver com ele na sua vida, com a presença dele na sua vida? João revela isso, que Jesus está no meio de nós, no meio da igreja, ele anda. E quando a gente fala sobre andar no meio da igreja, a gente cria a imagem de que Jesus está aqui separado de nós. Não está. Ele está em nós, na nossa vida, no nosso jeito de falar. Quando nós entendemos isso, e eu já vou concluir, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o nosso lugar, Miro, Everson, o nosso lugar, quando nós entendemos quem nós somos, o nosso lugar, a pessoa que somos, muda toda a perspectiva da nossa vida. Muda a perspectiva quando a gente entende quem é. Ora, só um pouquinho, se eu sou a igreja, se o Espírito fala, se Jesus fala, e eu tenho a possibilidade de conduzir a minha vida ouvindo a voz dele, se eu tenho a possibilidade de viver o que a palavra diz, de ser igreja e ter esse Jesus dessa forma comigo, então, meu irmão, toda a minha perspectiva de vida muda. Jesus pode falar comigo, eu posso ouvir a voz dele, esse Jesus poderoso está na minha casa, então como é que eu vou aceitar que a minha casa seja um pedaço do inferno? Como eu posso aceitar que o diabo entre na minha casa e cause mal na minha casa? Que use um vizinho, que use um familiar para tirar a paz da nossa casa? Hein? Como é que nós vamos aceitar? Como é que nós vamos ter medo? Como teremos medo que o diabo roube os nossos filhos? Na escola, na droga, na internet. Como é que a gente vai viver com esse medo? Se esse ser está na nossa casa, na nossa vida, se a gente sendo igreja, ele está com a gente. Por que eu vou ter medo das minhas decisões, Israel? Se eu estou ouvindo a voz dele aqui, dizendo para mim, vai, não vai. Quando nós entendemos que a nossa vida ela precisa ser vivida desse jeito, porque é assim que funcionam as coisas, a nossa vida muda de patamar, nós subimos o nível da nossa existência, nós mudamos o ambiente da nossa casa, porque nós sabemos agora que a nossa casa, nós que somos filhos de Deus, a nossa casa é o lugar da presença desse Jesus Todo-Poderoso. E se eu por um minuto começo a perceber assim, olha, tem uma coisa errada. Ei, olha aqui, deixa eu falar para você. Você entra em casa. Agora. Você vai chegar em casa agora, vai não? Depois do X, vai para casa, né? Você vai chegar em casa. Vai entrar
entrar na porta, vai apertar o botão da luz e a luz não acende. O que você vai fazer? Vai dormir? Vai fazer janta? Vai sentar, vai comer? Vai tudo certo? Por quê? Tem algo errado. Esse botão aqui, acendi aquela luz ali, a TV não liga. Vou lá ver o que aconteceu. Porque nessa casa aqui, ô Eliseu, é natural que eu entre, aperte o botão e acenda a luz. Você está entendendo, não? A nossa casa obrigatoriamente tem que ter a presença do Senhor. Ah, não está lá a presença? Ah, vai fazer comida? Tudo certo então? Ah, não, está dando tudo errado lá. O diabo tentando lá. Está ameaçando tua casa. Está abrigaçada só. O casal não se dá mais bem. Os filhos estão com medo dos filhos ir para o mundo. Ei, o que está acontecendo aí? E tudo certo, né? Viu que muda? Quando a gente começa a entender a perspectiva certa. Esse ser, esse ouvir, é normal para nós. Nossa, faz um mês que eu não escuto a voz do Senhor. Hein? Faz um mês que parece que Deus não fala comigo. Só um pouquinho, pessoal. Tem uma coisa errada. Eu bem que queria sentar no sofá e assistir o filme dos meninos que morreram lá na neve, que está em alta agora no Netflix, né? Bem que eu queria sentar e assistir o jogo. Bem que eu queria pegar o refri que eu deixei na geladeira. Refri, meu irmão. O refri que eu deixei na geladeira, geladinho, para eu sentar no sofá, tomar ele e assistir o meu filme antes de acabar o domingo, para ir dormir. Bem que eu queria, mas infelizmente eu apertei o botão e não tem luz. Eu vou precisar ver o que aconteceu para depois tocar a minha vida. Eu bem que queria sentar e assistir a minha série. Eu bem que queria sentar e assistir meu futebol. Eu bem que queria passear. Mas infelizmente fazem 30 dias que eu não ouço a voz do meu Deus. Tem alguma coisa errada comigo e eu preciso passar algum tempo com Ele até saber o que foi que aconteceu. Tem alguma coisa errada, tá bagunçando a minha casa. Tem briga que não era pra ter. Minha mente tá confusa. Eu tô cheio de problemas. Eu tô vazio por dentro. Alguma coisa tá errada na minha casa. Eu tenho que resolver primeiro. Depois eu volto pra minha vida, só um pouquinho. É isso. É isso. Porque é assim. Então, escrevendo as cartas, ele escreve então a carta de Éfeso. Para encerrar, ele diz para Éfeso assim: essas são as palavras. Conheço as tuas obras, diz ele para Éfeso. Sabe que a igreja de Éfeso pode ser nós. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem tu é. Eu sei o que tu faz. Eu sei onde tu anda. Eu sei os teus pensamentos. Eu sei que tu tenta acertar, mas não consegue. Mas tu tem boa vontade. Eu sei, eu te conheço. Eu sei que tu está lutando contra isso há muito tempo, mas é mais forte do que tu. Eu estou vendo a tua luta. Ele diz para Éfeso isso: eu conheço vocês. Eu conheço vocês. Eu conheço a sua fé. Eu sei que vocês resistem aos maus. Eu estou acompanhando vocês. Olha o que ele fala aqui: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Preste atenção nisso aqui, segura só um pouquinho aqui, antes de eu encerrar. Sabe que a palavra de Deus, quando é pregada aqui, ela antes fala comigo também. Sabe, fala comigo, mexe comigo. E eu vi que em Éfeso, o Senhor elogiou Éfeso porque eles resistiam os maus. Eles olhavam para os apóstolos, que se diziam apóstolos, e eles faziam provas com eles e diziam assim: não é apóstolo. E o Senhor elogiou. Ele está vendo tudo. Eu por muito tempo assim, eu tenho as minhas dificuldades, né, irmão? Eu tenho uma coisa dentro de mim, lá dentro de mim. Eu tenho um Felipe Cardoso dentro de mim, que eu luto para prender ele assim. E ele é bem domesticado, tá presinho lá dentro, graças a Deus. Às vezes ele tenta voltar, mas eu dou um jeito, eu seguro.
Deus tem me dado graça, amém, irmão? Mas às vezes nós encontramos, às vezes passa por mim algumas pessoas que apertam a minha mão e dizem assim: amém, pastor, a paz do Senhor. Por aí afora aí, apóstolos por aí, que a gente sabe que é mal, que é falcatrua, que é golpista, que é abusador, mas ninguém sabe. Daí aperta a mão e eu ficava naquela luta assim. Eu digo: Senhor, eu não posso, né? Porque eu tenho que ser pacificador, eu tenho que ser um homem da paz. Mas daí eu vi que o Senhor gostou de Éfeso, que Éfeso resistiu. E eu estou pensando seriamente, Éfeso, daqui para frente, quando estenderem essas mãos para mim, dizer assim: te arranca daqui, seu capeta, some na minha frente. Resistir os maus é elogiado pelo Senhor na vida da igreja. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, os direcionamentos do Senhor, porque muitas pessoas, vendo alguém mal vivendo, por não resistir, talvez aquele, se Deus está dando essa palavra para nós, e se Ele falou isso comigo hoje, é para alguma coisa para frente Ele quer fazer. Aqueles que a gente não resiste, eles seguem por aí fazendo estrago na vida das pessoas. Se o Senhor fala uma coisa para você que não faz sentido, ah, pastor, uma coisa tão simples como essa, até meio, mas se Ele falou, é para dar atenção. O que Ele está falando para a nossa vida, nos detalhes da nossa vida. Por exemplo, não anda com esse, não ouve esse conselho. Escuta, esse conselho parece ser meu, mas não é. Não escuta. Eu vi pessoas, escuta, eu vi pessoas se desviarem da igreja por causa de profecia. Sabe a pastora Carla? Sabe a pastora Carla aqui? A nossa querida pastora Carla? Quando ela botou o pé na igreja aqui para andar com a gente, uma profeta falou para ela assim: pastora, Deus mandou te dizer que aqui não é o teu lugar. Oh, Deus mandou te dizer que não é aqui o teu lugar. Ela veio falar comigo e disse: não, vamos orar. Vamos orar. Quantas pessoas se desviaram por causa de profecia? Agora mesmo, eu vi na internet esses dias, pessoa cobrando, meu Deus, cobrando de um homem que disse que alguém seria curado e não foi, porque falou da boca para fora, não era de Deus a palavra. Escute bem uma coisa que eu vou falar para você: Deus exaltou a vida da igreja de Éfeso porque eles resistiam os maus. Nós precisamos aprender a resistir os maus. Nós não precisamos ser aceitos por todo mundo. Pessoas que usam o nome do Senhor para fazer maldade, pessoas que se dizem de Deus, mas não são. Quem dera não fossem, quem dera fossem pessoas do mundo, mas não pessoas que se dizem de Deus e dão mau exemplo. Pessoas que falam que são de Deus, que cobram dos outros, às vezes, comportamentos de quem é de Deus, com a vida podre por dentro. Resista! Resista! A palavra do Senhor diz que Deus olhou para Éfeso e disse assim: ó, parabéns, é isso aí. Resiste os maus. Eu encontrei paz, graças a Deus. Tirou um conflito do meu coração essa palavra. Mas depois ele segue, para concluir agora, de verdade concluir. Ele diz no 4 que eu li no início: eu tenho contra você. Você é bom, você resiste os maus, você é batalhadora, você é uma pessoa de fé. Mas eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor. E primeiro amor aqui não é cronológico, é qualitativo. Não é primeiro de cronológico, é primeiro de qualidade. Você abandonou o melhor amor. Agora observe bem, ele diz assim: lembra agora de onde você caiu. Quando é que você deixou de amar? Quando é que você parou de gostar, de amar a Deus como amava antes? Quando foi que você parou de ter comunhão com Deus? Quando foi que você parou de gostar de orar? Quando foi que você parou de ser tocado aqui dentro? Quando o louvor tocava, aquele louvor que você ouvia, tocava o seu coração se enchia de alegria. Hoje pode o céu descer na terra, você fica ali perguntando: o que está acontecendo comigo, que eu não sinto mais nada. Você amava as pessoas, amava a obra de Deus, amava as coisas de Deus, e o seu melhor amor se foi embora.
Aí o Senhor Jesus diz para eles: lembra agora da onde vocês caíram. Volta lá e pratica aquelas mesmas obras. Eu achei interessante, porque ele não disse assim, ó: lembra daquele sentimento que tu tinha por mim? Então agora, internaliza aí. Vai lá e busca aquele sentimento de novo. Aí tu vai buscar aquele sentimento de novo e vai me amar de novo. Não, ele não falou isso aí. Ele disse: vocês deixaram o primeiro amor, volta lá e pratica as mesmas coisas. Então amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E o Senhor está convidando a igreja de Éfeso, e hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Talvez o Senhor esteja chamando você aqui. Cadê o seu amor? Como é que era antes com o Senhor? O seu melhor amor por Ele. Como é que era lá antes? Lembra? Quando você parou de sentir a presença dEle, ser tocado por Ele, ter comunhão com Ele. Volta lá e começa a praticar as mesmas obras. As mesmas obras. Sentimento não. As mesmas obras. Porque o sentimento é consequência. As pessoas confundem primeiro amor com novidade. Primeiro amor não é novidade, irmão. Primeiro amor não é novidade. Não confunda a primeira namorada, ou a nova namorada, ou o novo namorado, o novo emprego, o novo funcionário. Não confunda isso, irmão. Porque quando você comprou o seu carro, no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, lavava toda vez que passava no barro. Limpava tudo, era novo. Agora se olhar lá, não está mais tão cuidado como era antes. No início do namoro, né, irmão? Era flor, carta, mensagem, coisinha pra cá, coisinha pra lá. Hoje não tem mais nada. Não confunda primeiro amor com um sentimento de novidade, porque a vassoura nova sempre varre melhor. Não confunda com isso. Não é um sentimento que a gente tem todas as vezes que a gente é encontrado por uma novidade. Não. É prática de amor. Então ele diz: olha para onde vocês caíram, volta lá e pratiquem as primeiras obras. Senão, eu vou vir contra vocês e vou tirar de vocês o castiçal. O castiçal é o símbolo da igreja onde Jesus está. Jesus está na igreja, Jesus está nos castiçais. E os castiçais representam a igreja. E ele diz que vai tirar o castiçal. E aí quando ele tira o castiçal, irmão, continua crente, continua indo na igreja, continua fazendo louvor, continua fazendo oração, mas Jesus não está mais lá. Quando o Senhor tira o castiçal de uma igreja, tem culto igual, tem reunião igual, tem louvor, tem reunião, tem pregação, mas Jesus não está lá. Pode procurar, Jesus não está lá. Então se nós não voltarmos atrás, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, nós nos tornaremos crentes frios, mornos, sem vida. Ei, irmão, Jesus não estará na gente. É por isso que hoje nós temos uma geração de igreja cheia de problema, cheia da ausência de Jesus. É por isso que às vezes você entra na casa do crente e aquela casa parece mais um pedaço do inferno do que um pedaço do céu. É por isso que hoje tem crente que canta, que ora, que lê Bíblia com a vida destruída. Continua como igreja, mas não é mais igreja de Jesus. Jesus não está mais lá dentro. Jesus não está mais lá. Então agora é a hora de voltar, se arrepender, voltar à prática das primeiras obras, para que Jesus restitua a nossa condição de igreja dele. Porque se eu for, enquanto Felipe, família, igreja do Senhor, minha casa, minha vida será repleta da presença dele. Jesus estará na sua vida, na sua casa, na sua família, se você for igreja do Senhor. Agora, se você não tiver o castiçal, ele arranca o castiçal e deixa a gente religioso. Eu vou orar, mas antes de orar, eu quero compartilhar com vocês uma verdade que dói demais. A coisa mais triste é você estar numa igreja onde as pessoas não se amam mais. Vou falar, irmão.
Coisa mais triste é você estar numa igreja que você olha na porta, igreja. Você entra, tem louvor, tem palavra, mas os crentes ali dentro se odeiam. Onde as famílias ali, algumas são de fachada. Você entra e vai embora igual. Sabe o que acontece aqui no caminho? Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós vamos lutar com toda a força para que Jesus continue entre nós. Tem pessoas que são de outra igreja e trazem os amigos aqui e não levam lá, porque tem medo de levar o amigo lá e ele não ser tocado pelo Senhor. Como que nós podemos aceitar isso com naturalidade? Ei, irmão, a fachada é de igreja, o louvor é de igreja, a palavra é de igreja, mas Jesus não está lá, porque as pessoas não são mais transformadas, as pessoas não são tocadas, falam da gente, batem na gente, que a igreja é preta, que é de qualquer jeito, que tudo pode. Ei, irmão, mas aqui tem uma fila de gente transformada, porque não me importam essas coisas, importa que Jesus esteja nela, importa que Jesus esteja na igreja. E eu lamento muito dizer para os urubus de plantão, nessa igreja aqui, Jesus está. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Não tem como Jesus estar se não tiver sinais. Ah, pastor, minha casa está no inferno, então Jesus não está lá. Pastor, minha mente está confusa, eu estou cheio de coisa no meu coração ruim, falta Jesus. Mas hoje Ele faz o convite para você. Reflita você. Eu não sou teu juiz. Eu não sou teu juiz. Eu quero saber como é que está a tua casa. Aliás, eu não quero saber não. Responde você aí. Como é que está a tua casa? Tua mente, teu coração, teu ambiente de trabalho. Você reflete o quê? As pessoas estão sentindo Jesus em você? Você está cercado de quê? De paz, de alegria, ou de confusão, briga, discussão, desavença? Você está em paz? Seu coração está em paz? Seja honesto com você mesmo, para de mentir. Deixa eu falar com você aqui. Deus está falando com pessoas aqui hoje. A palavra diz que o Senhor repreende aquele que ama. A palavra diz que o Senhor repreende aquele que ama. Eu não falei isso no primeiro culto, é para alguém que está aqui hoje. Seja honesto com você, para de mentir para você mesmo. Jesus não está na sua mente, no seu coração e na sua casa. Não está, você sabe que não está. Você quer dizer que está, mas sua casa não mostra que está. Não tem sinais dele lá. As pessoas entram na sua casa e não sentem a presença dele. Você quer que alguém vá orar na sua casa para abençoar a sua casa, quando na verdade a sua casa deveria ser lugar da presença dele, onde as pessoas fossem lá buscar o Senhor. Seja honesto com você mesmo. Se você precisa do Senhor, então vem aqui na frente agora. Eu admita, reconheça. A primeira coisa é se arrepender. Depois vai voltar às práticas das primeiras obras. E aí o Senhor vai voltar na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia, 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 aleluia. O nosso Jesus não está numa manjedoura mais. O nosso Jesus não está na cruz mais, não. O nosso Jesus tem os olhos como chama de fogo. O nosso Jesus tem os pés reluzentes como latão, como bronze. O nosso Jesus é poderoso. O nosso Jesus, Ele tem o poder de mudar a sua história. Nosso Jesus não é fraco. Nosso Jesus não é menor. Jesus é poderoso. Aleluia. Eu quero orar por pessoas também que são novas no Senhor. São novas no Senhor e querem a plenitude dele na sua vida. Pastor, eu não sei para onde voltar, onde eu caí, porque eu sou novo.
Eu acabei de começar a andar com Ele agora, faz pouco tempo. Mas eu quero a presença dEle na minha vida. Eu quero ser essa igreja onde Ele está presente. Eu quero ser essa igreja onde aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu quero a minha casa cheia da presença dEle. Eu quero ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Pastor, eu estou com decisões difíceis para tomar. Minha casa precisa da voz de Deus. Então vem à frente. O louvor vai cantar. Enquanto o louvor canta, vai ser o tempo de você lutar contra o diabo, seu ego, sua timidez, e vir aqui na frente. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Hoje é dia de reconciliar com o Senhor. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que eu não sou nada. que a tua graça já me basta. Eu só quero. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Espírito de Deus, aqui há pessoas querendo a tua presença, a presença de Jesus. É tão fácil se distrair com as coisas do mundo e aceitar uma condição de vida sem a tua presença, Senhor. É tão fácil. Mas hoje há pessoas aqui que estão na frente e tem algumas pessoas que não tiveram coragem de vir aqui. O Senhor está me dizendo que tem pessoas que foram profundamente tocadas pelo Senhor e não tiveram coragem de vir à frente. O Senhor está falando contigo hoje. Deus, em nome de Jesus, traga de volta a tua presença na vida deles, a tua presença na casa deles, a tua presença, Senhor, a tua presença na mente, no coração, a tua presença, a presença de Jesus. Ó Deus, nós não queremos ser uma igreja onde Jesus não está. Nós não queremos ser pessoas onde o Senhor não esteja presente. Nós não queremos conduzir a nossa vida sem ouvir a tua voz, sem ouvir a tua voz, sem ouvir a tua direção. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, restabelece a comunhão do Senhor com os teus filhos hoje aqui. Restabelece a tua comunhão com eles. Oh, meu Deus! Tem pessoas aqui que já ouviram a voz do Senhor. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui que já ouviram a voz de Deus e não
escutam mais. Pessoas que já ouviram a voz de Deus no seu ouvido e faz tempo que não escutam e acham que essa é a condição e que tem que ser assim. Não, o Senhor quer falar com você mais uma vez. Tem pessoas aqui que precisam do Senhor na sua casa, que acham que é normal uma vida vivida do jeito que é. Não, não é normal. Não é normal uma vida angustiada. Não é normal uma vida sofrida, de sofrimento, de angústia. Não é normal uma vida de briga, de confusão, de ausência. Não, não é normal. A vida de uma família, de um ser humano, de um casal, de uma pessoa onde Jesus está, é uma vida plena, cheia de alegria, de poder, de tranquilidade, de serenidade. Escute uma coisa: não interessa a condição da tua casa, não interessa a condição da sua família, não interessa que o inferno inteiro se levantou contra você, não interessa. Não é por isso que você tem que aceitar uma derrota, porque o que vive dentro de você é aquele que é todo poderoso. A palavra diz que os olhos dele são como chamas de fogo. A palavra diz que da boca dele sai uma espada de 2 gumes. A palavra diz que ele é todo poderoso, que a voz dele é como o som de muitas águas. E ele quer hoje agir na sua vida mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Pede para ele: toca a minha vida mais uma vez. Restabelece a comunhão comigo mais uma vez. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.